Você já sentiu alguma vez a sua vida balançar, se desestabilizar por causa das contrariedades? Já passou por isso alguma vez? Tem gente ao seu redor que é aquele tipo do contra, daquele tipo que contraria tudo que você projeta. Sabe aquele povo do contra? Contraria. Você cria uma ideia e ele contraria. Você cria um projeto, contraria. Você passa por isso na sua casa, família, trabalho? Isso já te deixou alguma vez agitado? Penso que sim. Já te deixou inquieto? Já te deixou verdadeiramente contrariado? Se você passa por isso, eu tenho uma palavra muito forte para te entregar hoje. Sim, não tenha medo das contrariedades. Esse é o tema da palavra de força e coragem que eu vou te entregar hoje. Não tenha medo das contrariedades. E eu já vou avisando, essa palavra de hoje vai ser impactante, vai transformar a sua vida. Vamos juntos para receber essa palavra? Antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar onde tem vermelho inscrever-se, fique inscrito. Agora clique no sino e clique também na mensagem todas. Só isso, seja bem-vindo. E vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje. Não tenha medo das contrariedades. Mateus capítulo 14, versículos de 23 a 32. Jesus subiu ao monte para orar sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Escute bem. A noite chegou, a barca, já longe da terra, era agitada pelas ondas. A barca foi com os discípulos, Jesus ficou no monte orando e ela já estava longe da terra. E começou a ser agitada pelas ondas, por quê? Pois o vento era contrário. Sempre que nos afastamos da terra firme, rumo à próxima fase da nossa vida, porque isso aqui é muito importante. Tem gente que prefere o comodismo por um motivo muito simples. Tem gente que às vezes diz assim, por que eu sou tão acomodado? Por que eu sou tão acomodado? Eu te explico. Porque às vezes a gente prefere a tranquilidade da acomodação e da paralisia do que enfrentar os ventos contrários para chegar à próxima fase. Entenda, todas as pessoas que avançam, todas as pessoas que crescem, todas as pessoas que prosperam, elas têm que enfrentar um caminho chamado contrariedade. Os ventos contrários. Perceba nessa passagem que a barca, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento é contrário. Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Sempre que nós nos afastamos da terra firme, sempre que nós nos afastamos do ponto onde nós estávamos, para a próxima fase, para o próximo nível, sempre, vou te dizer, sempre que nós fazemos isso, vão surgir ventos contrários. Lá na barca dos discípulos, era um vento mesmo, literalmente, e que estava soprando o contrário. Na nossa vida, não. São pessoas que surgem, que são contrárias, são situações que são contrárias, eventos naturais, como foi o vento nos apóstolos, na barca dos apóstolos, enfermidades, crises, problemas do casamento, na família, na vida financeira. Bem, eu até te pergunto, o que tem te contrariado? O que tem contrariado a você? Me responde isso. O que tem te contrariado? Por que você está perguntando isso, Geraldinho? Porque são situações que se levantam sempre que a gente sai da zona de conforto. É assim que as pessoas falam, é assim que o nome que as pessoas utilizam hoje, zona de conforto. Mas o que é a zona de conforto? A zona de conforto é exatamente o nosso ponto de partida. Nós sabemos que a vida ela é feita de fases, ciclos começam e ciclos terminam. Só que tem gente que parece que está num looping eterno, sempre na mesma fase. Eu conheço gente adulta, que são os adultos infantilizados, está sempre na fase de criança, ou seja, ele nunca passa para a próxima fase. Eu conheço homens e conheço também mulheres, mas principalmente homens que casaram, mas nunca se tornaram homens casados. Ou seja, eles estão lá naquela fase da adolescência ainda, na fase do solteiro, ou seja,
Pessoas que começam a repetir as mesmas fases ao invés de saber que a vida ela é feita de fases. E para que eu possa avançar, eu preciso encerrar ciclos para que eu possa começar um novo ciclo em minha vida. E uma das coisas essenciais para um novo ciclo é o que? Enfrentar as contrariedades. Tudo o que você for fazer, todo projeto, plano, uma empresa, uma caminhada espiritual, sabe? Se você for se engajar na comunidade, na igreja, se você for começar um trabalho voluntário, se você for, seja o que for, um namoro, um casamento, ou seja, isso atinge todas as áreas da sua vida. Sempre que você vai sair daqui para a próxima fase, para avançar, para ir para frente, porque você sabe que a vida é ir para frente. Então, quero te dizer, embora muita gente esteja preso ao passado, é lá na frente que tem aquilo que Deus espera para nós. O nosso propósito se realiza lá na frente, não é lá atrás. Isso é lastro, é história, é passagem de fase, é mudança de nível. Então entenda, toda vida que a gente for fazer isso, vai surgir um monte de coisa, de pessoas, de situações que vão nos contrariar. Agora atenção no que eu te entrego agora. A contrariedade, ela tem um problema grave, porque ela nos leva à agitação. Agora você vai entender. A contrariedade, ela me leva à agitação. É assim ou não é? Seja sincero. Coloque nos comentários aqui. Quem já passou por isso? Quando você começa a ser contrariado, você começa a ficar inquieto, é aquela inquietude, é aquela agitação, ou seja, a coisa não está boa, a coisa não está certa, a gente começa a se incomodar com isso. Mas quando essa contrariedade ela é ampliada, ela leva ao medo, podendo levar, inclusive, ao desespero. A contrariedade começa agindo em nós, levando à agitação. Depois, se ela vai se ampliando, essa contrariedade, ela vai levando a gente a primeira coisa que a gente fica agitado. Depois a gente começa a temer, entendeu? Agitado. Depois a gente começa a temer, dando passos para trás. E depois nós começamos ainda a entrar em desespero. O problema do desespero é que quando nós estamos assim, fragilizados, nós começamos a ver fantasmas. O que é fantasmas? Coisas que não existem. Simplesmente assim. Só para você entender. A gente começa a ver, fulano está vendo tempestade em copo d'água. Fulano está vendo coisa que não existe. Exatamente, a gente começa a ver fantasma. Isso é uma consequência das contrariedades que vão primeiro nos agitando. Nós ficamos agitados. Depois de agitados, o que acontece? Nós começamos a ficar com medo. E aí depois do medo vem o desespero. Quando a gente entra no desespero, a gente começa a ver fantasma, a ver coisa que não existe. Perceba, versículo 25. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Olha que forte isso. Meus irmãos e minhas irmãs, perceba, os discípulos, Jesus, pelas 3 da manhã, veio andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, eles ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Perceba, é uma sensação de que cada vez vai piorar mais e mais. Eu dizia para vocês, a contrariedade, ela leva à agitação, os discípulos ficaram agitados, nós também ficamos, depois leva ao medo, e esse é o problema, quando chega no ponto do desespero. Porque quando chega no ponto do desespero, ei combatente, escuta isso, quando chega no ponto do desespero, às vezes vem a solução e nós não enxergamos. Perdemos a oportunidade de acolher a solução do problema para focar nos fantasmas que estamos vendo. Gente, eles conheciam Jesus, eram íntimos de Jesus, mas eles não perceberam. Por quê? Amado, amada, porque o desespero nos cega. Você até me diz, como pode? Eles conviviam com Jesus todos os dias, o tempo inteiro andando com Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Sim, o desespero não me permite reconhecer a solução quando ela chega. Por isso que, atenção, eu quero te falar isso.
o desespero nos leva a não reconhecer a solução quando ela chega. Por quê? Entenda bem. Porque o desespero, a gente começa aquela sensação de que vai piorar mais. Não, vai ficar pior, e eu vejo o problema onde não existe, eu vejo o fantasma onde não existe, e o grande problema é a perca do foco na solução. Ao invés deles olharem para Jesus e dizerem assim: estamos salvos, chegou Jesus, Senhor, nos ajuda, olha esse vento contrário, estamos aqui com medo. Não, eles estavam desesperados. Ao invés de eles focarem na solução, eles focaram no problema. E eu quero te dizer hoje, aonde você tem colocado os seus olhos? Para a contrariedade? Para o problema ou para a solução? Isso daqui é muito importante na nossa vida. A palavra de Força e Coragem diz hoje: não tenha medo das contrariedades. Por que eu não devo ter medo das contrariedades? Porque quando eu tenho medo das contrariedades, eu parto para o desespero, é a próxima fase. E quando eu parto para o desespero, eu não consigo ver solução, só consigo ver fantasma onde não existe. Agora, quando eu não tenho medo da contrariedade, meu foco é aonde? Na solução e não no problema. Essa é a questão. Para onde você olha mais? Seja bem sincero. Nós temos uma tendência natural a olhar muito mais para o problema do que para a solução. Muitas vezes nós somos assim. Eu vejo isso quando eu atendo as pessoas, convivo com a comunidade, atendo pessoas todos os dias, e eu quero que convivo com muitas pessoas, e eu vejo as pessoas, elas têm dificuldade de focar em solução. Sempre o foco delas é no problema na casa, problema na família, problema financeiro, o problema no grupo onde ele está, no problema na comunidade, o problema do outro, o problema do irmão, o problema disso. As pessoas focam e olham para os problemas. Só que o nosso olhar tem que mudar. Quando é que eu tenho um olhar de águia? Esse olhar de águia que fala na palavra do Senhor, para a gente ter um olhar de águia. O olhar de águia é quando eu não olho mais para o problema e eu começo a olhar para a solução. Entenda? Esse é o olhar de águia. Quando eu deixo de olhar para o problema e eu começo a olhar para a solução. Deixo de olhar para o problema, começo a olhar para a solução. Simples. E aí vem a última parte dessa palavra. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ao invés, isso aqui escute porque é forte que eu vou te entregar aqui, ó. Meu irmão, ao invés de pedir ajuda a Jesus, eles questionam: és tu, Senhor? E ainda pedem prova. Vocês percebam, como eu dizia, o grande problema dessa sensação de medo é o quê? O grande problema dessa sensação de medo é exatamente o que eu vou te entregar aqui agora. A gente perde o olhar na solução do problema, a gente perde de olhar para a solução do problema e a gente começa a olhar para o lugar errado. Ou seja, Jesus chegou, Jesus estava ali, eles sabiam que ele tinha o poder de curar, ele tinha o poder de libertar, ele tinha o poder de sarar, ele tinha o poder de transformar aquela situação, mas eles não pediram ajuda. Eles disseram, foi assim, ó: Senhor, se és tu. Mas Jesus acabou de dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pega agora aqui a palavra final, isso daqui. Preste atenção. Contrariedades gerou agitação, que gerou medo, que gerou desespero. O desespero ficou aquela loucura, começou a haver problema onde não tinha. Na verdade, a solução chegou, que era Jesus, e eles viram o fantasma. E Jesus vem dizer para eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. E ao invés de eles terem coragem e de acreditarem e pedirem ajuda a Jesus, olha como perde o foco. Eles fazem questionar: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Meu irmão, isso é hora de questionar, isso é hora de pedir prova. Nossa vida é assim. Neste momento a solução é caminhar com Jesus sobre as águas.
como Pedro fez. Vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Mas gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Eu quero só te dizer uma coisa, meu irmão, quando a coisa está muito difícil, pede ajuda ao Senhor. Geraldinho, está difícil demais, o que eu faço? Pede ajuda ao Senhor. Mas quer dizer que quando eu começar a caminhar sobre essa água, sobre essa tempestade, vai estar tudo resolvido? Não, não vai estar tudo resolvido, vai vir outros ventos que vão causar medo. Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele estava com tudo, não era? Mas quando veio o vento de novo, ele ficou com medo e afundou de novo. O que eu faço quando eu afundar de novo? Clame: Senhor, salva-me. Foi o que Pedro disse. Jesus estendeu a mão. Jesus vai estender a mão todas as vezes que você precisar. Qual é o segredo, Geraldinho? Confiar nele. Quando confiamos, ele entra no barco e o vento se acalma. É o final, versículo 32. Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Jesus hoje entra na barca da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, da tua empresa, e o vento se acalma. Coragem vence o medo. E confiança acalma a tempestade. Pegou a palavra? Coragem vence o medo. E confiança acalma a tempestade. E agora vamos rezar juntos. Eu quero rezar por você, para que o Senhor possa te dar a graça de vencer toda essa contrariedade que está vindo sobre a sua vida. Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, seja muito bem-vindo. A providência de Deus te trouxe aqui para receber essa palavra. Está vendo aqui onde tem o meu nome, aqui embaixo, Geraldinho Correia? Você clica no vermelhinho embaixo, inscrever-se, fique inscrito. Agora clique também no sino e clique nessa mensagem todas. Você vai crescer muito aqui, seja bem-vindo à nossa nação combatente. Vamos rezar agora pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, eu quero te pedir agora por este teu filho e esta tua filha, pelas contrariedades que vêm muitas vezes sobre nós, contra nós, para nos derrubar, para nos amedrontar, para nos enfraquecer, para nos fazer titubear. Senhor, dá-nos a capacidade de ter coragem para vencer o medo e não entrar no pavor, no desespero, como os apóstolos entraram, vendo fantasmas. Dá-nos a coragem para vencer o medo e, principalmente, dá-nos a confiança em Ti. Nós queremos confiar em Ti. Eu preciso confiar em Ti para que possa acalmar toda essa tempestade. Apresente agora qual é a tempestade que você está vivendo e que o Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com seus amigos. 50 pessoas aí no WhatsApp e no Instagram. Clica aqui nessa setinha de compartilhar. Envie agora no WhatsApp e no Instagram para 50 pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muitas vidas. Meio-dia, eu estarei de volta rezando o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, ao vivo. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem. Profetiza na tua vida e diz: para ti nada é impossível, e o que eu não puder fazer, meu Deus pode, tudo pode. O poder da tua palavra pode tudo transformar. O impossível